costume... Doutor Tiago, o meu cachorro e o meu gato podem ser meus piores inimigos? Extremamente tem que ter os animais, mas preste atenção, você pode estar contaminado com toxoplasma e pode sim desenvolver toxoplasmose. Muito cuidado. A toxoplasmose é uma doença que pode gerar esquizofrenia. A mania de alguns influenciadores ditos da saúde de transformar a ciência complexa em frases simples, absolutas e muitas vezes erradas. Dizer que toxoplasmose causa esquizofrenia é um exemplo claro disso. A ciência nunca afirmou isso. O artigo em questão não teve como objetivo provar causalidade. Pelo contrário, ele se propôs a revisar criticamente a literatura existente sobre a possível relação entre toxoplasmose gondii e esquizofrenia, analisando evidências epidemiológicas e discutindo mecanismos biológicos plausíveis e, principalmente, avaliando os limites dessas evidências. Os autores buscaram responder uma pergunta muito mais honesta do que as versões distorcidas que circulam. Como neste caso, existe alguma evidência consistente de que infecção por toxoplasmose gondii esteja envolvida no desenvolvimento da esquizofrenia? E o que eles encontraram não foi uma causa. O artigo ele vai mostrar que alguns estudos identificam uma associação estatística em determinadas populações. Pessoas com esquizofrenia apresentam maior prevalência de anticorpos contra o parasita. Isso sugere uma exposição prévia mais frequente. E apenas isso não indica que o parasita causa o transtorno, nem que seja necessário ou suficiente para que ele ocorra. Os próprios autores são explícitos ao apontar limitações importantes. Os resultados são heterogêneos, muitos estudos não encontram associação e há inúmeros fatores de confusões possíveis, como condições socioeconômicas, ambiente, hábitos alimentares e vulnerabilidades biológicas compartilhadas. Além disso, a maior parte das evidências é observacional, o que impede qualquer interferência causal. Eles também discutem os mecanismos biológicos hipotéticos, como a inflamação crônica de baixo grau, alterações na resposta imune e possíveis efeitos sobre sistemas de neurotransmissores, incluindo a dopamina. Mas esses mecanismos permanecem no campo da plausibilidade, não da confirmação. A conclusão do artigo é cuidadosa, como toda boa ciência deveria ser. Pode haver uma relação entre infecção por toxoplasmose gondii e esquizofrenia, em alguns contextos, mas essa relação é complexa, inconsistente e insuficiente para sustentar qualquer afirmação causal. Tá? É um ponto ainda mais importante nas interpretações simplistas, direção da associação. O artigo ele levanta a possibilidade de que indivíduos com maior vulnerabilidade à esquizofrenia, por fatores genéticos, cognitivos e comportamentais, possam estar mais expostos aos riscos ambientais, incluindo infecções. Ou seja, não apenas não sabemos se o parasita contribui para o transtorno, como também não podemos descartar que a relação observada siga o caminho inverso. E essa diferença não é detalhe técnico, né? É o coração do pensamento científico. Esquizofrenia não é uma doença de causa única. Não existe um agente isolado que explique sua origem. O que a literatura mostra, de forma consistente, é um modelo multifatorial. Genética, desenvolvimento cerebral, ambiente, estresse, contexto social e possivelmente fatores imunológicos integram ao longo da vida até que alguns indivíduos manifestem aí o quadro. Reduzir isso a um parasita não é apenas incorreto, é uma distorção bem grosseira. Se o toxoplasma gondii fosse causa direta, estaríamos diante de uma epidemia de esquizofrenia. Afinal, uma parcela significativa da população mundial já teve contato com o parasita, e a imensa maioria delas não tem ou desenvolveu aí, algum quadro psiquiátrico. Além disso, se fala em transmissão, há outro equívoco comum: culpar gatos domésticos de forma indiscriminada. Defendendo a Amber aqui, todos os gatos do mundo,
A maioria das pessoas se infecta por vias muito mais comuns e negligenciadas, como o consumo de carnes cruas ou mal passadas, a ingestão de água contaminada, verduras mal higienizadas ou até mesmo as mãos sujas que vão aí na boca. Esse é o principal caminho de transmissão. É um detalhe fundamental que quase nunca é dito. Gatos só teriam um papel direto se a transmissão ali fosse pela ingesta das suas fezes. Ou seja, não é simples convívio que representa risco. Mesmo assim, esse risco é limitado. Um gato infectado elimina esses oócitos por um curto período, geralmente poucas semanas, e tipicamente apenas uma vez na vida, durante a infecção primária. Após isso, ele não continua sendo uma fonte ativa de transmissão. Carinho, colo, convívio, lambidas, nada disso transmite toxoplasmose. Para gestantes, o ponto crítico não é ter um gato, mas sim a infecção primária durante aí a gestação, ou seja, o foco deve estar em prevenção adequada, higiene, alimentação segura e acompanhamento médico, não em afastar animais de estimação de forma indiscriminada. Talvez esse seja o ponto mais importante. A mente humana não é simples e qualquer tentativa de reduzi-la a uma única causa não vai ser ciência, é pura narrativa. E narrativa, quando mal interpretada, pode desinformar, estigmatizar e até levar ao abandono injustificável de animais que não representam o risco que dizem representar. Se queremos levar saúde mental a sério, precisamos abandonar explicações fáceis e começar a lidar com a complexidade que ela tem, desafiadora, multifatorial e, acima de tudo, profundamente humana.